Fala galera, tá começando aqui mais um pré-jogo do Clube de Regatas Brasil que joga amanhã. Beleza? Tem muito assunto bacana. Eu tô vendo logo a cara do Ari Barros ali. Não tem como não comentar dessa entrevista, né, Luiz? A gente vai falar muito de Galo aí, mas é após a vinheta. Vamos embora, cuida. E é isso aí, torcedor regatiano, já peço que chega, deixa um like, se inscreve no canal que ajuda demais a gente que faz conteúdo aqui na plataforma. A gente já bateu aí mais de 5.000 horas assistidas em 3 meses de canal, tô muito feliz. Tá faltando só bater 1.000 inscritos aí pra gente monetizar o canal e vai depender demais de você, se você puder nos ajudar. Eu agradeço demais, o Luiz também agradece. Falando em Luiz, muito boa noite, Luiz. Amanhã tem Clube de Regatas Brasil e a gente vamos desbubulhar aqui o assunto, principalmente sobre essa entrevista do jogo de amanhã, escalação, onde vai passar o jogo, enfim, tudo que for do Clube de Regatas Brasil, do Galo Praiano, a gente vai falar hoje. Seja muito bem-vindo, beleza? Boa noite, Luiz. Valeu, Raí. Boa noite, um abraço a você, um abraço a todo o torcedor regatiano que está nessa grande expectativa para o jogo de amanhã. Um jogo muito chave para o CRB, um jogo que vai definir o futuro do CRB, na verdade, no campeonato. Se briga ainda, se ainda vê a possibilidade de brigar lá em cima ou essa luta lá embaixo, né? Um jogo chave para amanhã, Raí. Estamos aqui, um abraço a todo o pessoal que nos assiste e a você, torcedor regatiano. Muito boa sorte para o jogo de amanhã. Ô Luiz, é pré-jogo, vamos falar do jogo, mas antes do jogo, vamos falar rapidamente aí dessa entrevista, né, que é o assunto do momento, né, todo mundo fala, tá falando, na verdade, né, da coletiva do Ari Barros, e eu acredito que vai dar muito pano pra manga aí, né, tem muita coisa pra gente trazer sobre essa entrevista. Você citou aí, né, se o Galo vai brigar por acesso ou os 45 pontos. Inclusive foi a primeira pergunta da coletiva. E o engraçado é que ele tá com a cara meio... Ele já é meio emburrado, o Aribal, e ele já tem a cara meio fechada, né, Luiz? E a primeira pergunta foi justamente essa aí, né? Se o foco era os 45 pontos para permanência ou o Galo ainda tinha um pensamento aí, quem sabe, de buscar um acesso. E a resposta dele foi muito... Na minha opinião, Luiz? A entrevista inteira foi muito boa. Mas a resposta do Ari, eu acredito que ele fugiu um pouco. Teve umas até que ele... A do Luciano Costa mesmo, ele ficou meio emburrado quando o Luciano Costa não estava presente lá, mas perguntou. Ele fez uma carinha aí de descontente. Mas a resposta do Aribal foi o seguinte, Luiz. Confie no trabalho, beleza? O campeonato é longo e que toda a equipe aí oscila, chegou a vez do CRB oscilar, né? E os números não são bons, mas a bola vai entrar, né? Aí ele nem respondeu se o foco era os 45 pontos, nem se ia brigar por acesso. Eu separei umas 3 perguntas aqui, né? Vamos comentar aqui por alto. Começa falando sobre a entrevista e sobre essa primeira pergunta, Luiz. Sobre a entrevista, Raí, a pressão que o time passa no momento, não é? O dirigente vai lá, dá alguma satisfação para o torcedor e o CRB é um time que ele, há muito tempo, ele está na Série B e a torcida tem essa ânsia muito grande de chegar aí um dia à Série A. E o CRB começou uma temporada muito boa no início do Campeonato Brasileiro. O CRB teve tudo até para liderar o campeonato. Com o jogo que tinha, com a possibilidade, com o encaixe do time, o CRB estava bem formado em campo. E, de repente, depois que chegou as contratações, a gente esperou do CRB melhorar, na verdade foi ao contrário, piorou, o time desandou. É verdade. E vem aí dessa sequência negativa. Porém, Raí, no jogo de amanhã é um jogo-chave muito grande. Se o CRB ganhar, eu ainda acredito e ainda tem possibilidade. Referente à entrevista do Ari Barros e a pergunta dos jornalistas para ele está meio confuso naquilo que responder. A pressão, a panela de pressão é muito grande, a exigência é grande, certo? CRB fez algumas contratações e não surtiu efeito as contratações. Bom currículo, grandes jogadores, mas não encaixou no elenco, na verdade.
Aí agora está de pressão a diretoria, pressão a comissão técnica, pressão todo o elenco, está todo mundo pressionado no CRB. A coisa é complicada, sinceramente. E ele foge do assunto, na verdade, porque ele não vê assim um respaldo, uma resposta do time em campo para dizer se briga pelo acesso ou se luta contra a degola, né? Complicado eu vejo por esse lado, para ele mesmo dar essa entrevista, foi muito complicado para ele. Seria melhor que fosse o próprio presidente do clube para dar uma satisfação para o torcedor. Eu também acho, Luiz. A gente ficou aqui na expectativa, né? Será que a diretoria vai se pronunciar? Enfim, se pronunciou. Claro que através do Ari Barros. Eu esperava realmente que fosse o Mário Marroquim, né? Que chegasse, botasse a cara a tapa. Dissesse, só, gente, é o seguinte. Mas se foi o Ari Barros, não tá ruim, não. O problema é que ele não falou nada. A gente esperava falar de contratação. Vai vir fulano, Beltrano, até tal dia tá chegando um centroavante, tá chegando um, sei lá, um zagueiro, um lateral, um meia, seja lá, eu não sei quais os planos do CRB, mas eu acredito que o principal é um 9, né? Todo mundo espera um gol, que o CRB até cria. Mas ele não disse o que o torcedor queria ouvir. Não porque o torcedor quer ouvir, mas a real necessidade do time, né? Ele falou e tenha paciência. E na verdade o torcedor já não tem mais paciência, né? Eu acredito que conversa não vai resolver, é preciso tomar uma atitude. E quando o Iveson Fernandes perguntou, Luiz, referente a um 9, ele disse que foi o seguinte: a demora da contratação é porque o time precisa ser assertivo. Ele vai ter que trazer alguém para chegar, vestir a camisa e, entre aspas, né, meio que chegar para resolver. Ele não vai contratar por contratar. Pelo que eu entendi, foi isso que ele quis dizer, né? Que realmente tinha que ter uma cautela na contratação. Porém, há umas resenhas atrás, a gente trouxe a fala do Thiago Luiz aqui da CBN. E, inclusive, um abraço para o meu amigo Thiago Luiz. E ele tinha dito que não era essa questão de cautela para contratar, era esperar ver o rendimento das contratações que tinha chegado, né? O Breno Herculano, o Douglas Baggio, inclusive algumas peças aí não é nem contratação, é moeda de troca, é diferente. E ele disse que tinha que esperar para ver aí qual a real necessidade de contratação. E o CRB não tinha pressa de ir ao mercado, então ele meio que se atrapalha nas próprias palavras, né? E o Jackson fez uma pergunta aí, só para eu encerrar esse raciocínio todo, completo aí. Se o CRB tem tanta cautela assim para contratar e ser assertivo, e a galera que chegou foi assertivo, aí acaba com o Ari Barros, cara. Ele já é meio emburradinho. É complicado, Luiz, mas sobre esse meu relato aí, sobre toda essa minha observação, de um pouquinho aí, de um pedacinho da entrevista, o que é que você achou nesse contexto aí, Luiz? E o CRB não tem onde arrumar um centroavante desempregado, na verdade é essa. Todo o pessoal tão empregado. Para arrumar um centroavante à altura para o CRB teria que desembolsar uma boa quantia para talvez buscar um centroavante lá na Série A. Como fazer? É complicado, viu? O Ari Barros, ele não tem assim argumento para passar para o torcedor, sinceramente. A torcida era muito fã do Anselmo Ramon, certo? O Anselmo Ramon preferiu sair do CRB. Volto a dizer, na minha análise, não foi o CRB que dispensou, sim ele que queria novos ares, queria um outro clube para jogar. E o CRB, a partir dali, não foi buscar um centroavante à altura. Foi lá, pegou o Breno Herculano como moeda de troca, veio para cá, estreou bem, certo? A torcida teve uma esperança que daria certo, mas infelizmente não houve esse encaixe que o time do CRB tanto precisa. É um time grande, é um time forte, mas tá assim, não dá para entender, tá meio à deriva o CRB, sinceramente. E o jogo amanhã para o técnico, o Eduardo Barroca, é jogo-chave. É jogo-chave, vai ter que mudar o CRB. Se vencer, então dá uma calmaria dentro do elenco, dá para trabalhar. Se perder, então complica de vez a situação do CRB. E referente ao
ao Ari Barros, a resposta dele, a gente fica até sem saber também comentar. Que ele não soube comentar, imagine a gente, não é, Raí? Eu gostei dessa, Luiz. Olha, eu tenho duas perguntas aqui em uma, mas eu tô com só os repórteres, eu vou fazer duas perguntas em uma. Não é nem pergunta, após a coletiva, né, o Ari Barros, ele convocou os atletas e fez uma reunião a portas fechadas. Somente ele e os jogadores. Quando eu li, tinha só ele e os jogadores. Eu não sei se tem comissão técnica. Será que tem, Luiz, aí? Ou foi só jogadores sem um treinador? Eu acho que deve ter a comissão técnica. Todo mundo, né? Todo mundo. Vamos criar polêmica aqui não, né? Também, né? Não é possível, não é possível. A situação já não tá boa. Aí eu pego o técnico, deixo de fora numa reunião de porta fechada, aí o técnico fora que eu tô morto, né? Tô morto, bocada. Ô, Luiz, e outra coisa também, só pra gente encerrar esse assunto do Ari Barros, que, como eu falei, vai dar muito pano pra manga aí, principalmente a partir do jogo de amanhã. Se perder, cara, meu Jesus do céu, é complicado. Mas vamos pensar positivo que o Galo vai ganhar. Eu tava meio pessimista, eu não vou mentir, eu digo, oxe, o Galo vai pegar o Novo Horizontino embaladíssimo. Terceiro colocado, mais de 5 jogos sem derrota. Mas eu tô confiante, Luiz. Eu tô confiante. Vai dar Galo 1-0zinho. Eu mudei o meu placar. Hoje é 1-0. Hoje não, amanhã vai ser 1-0 aí e vai dar CRB. E só pra encerrar essa questão, Luiz, referente ao Mikael, né? Que isso repercutiu muito. Aí saiu o corte e rodou. A galera, como eu citei, os entrevistadores, né, os repórteres, as perguntas foram muito bem elaboradas. Só as respostas do Ari Barros que não foi de acordo, cara. Mas ele fala o seguinte sobre o Mikael, né? O menino me fugiu o nome dele aqui, o repórter da NN Play, né, perguntou se ele tinha se arrependido em insistir com o Mikael. E a resposta do Ari Barros é muito inusitada, cara, que ele fala que recuperou o jogador, não trouxe prejuízo financeiro para o clube, e isso repercutiu e de uma maneira negativa. Qual a tua opinião sobre isso? E se puder falar, Luiz, já fala também referente a essa questão de reunião a portas fechadas, que eu acredito que conversar, tacar pô esse tempo todo, esses 6 jogos, ninguém conversou. Eu acredito que já trocaram a ideia e, pelo que eu vi, uma conversa não vai resolver, Luiz. Ô, Raí, o referente ao jogo, eu acredito na força do elenco do CRB, sabe? Passa por uma fase tenebrosa, não sei o que houve dentro do CRB, sinceramente. A gente temos muito cuidado para analisar, para falar. Alagoas, nós sabemos que Maceió é uma cidade muito atrativa, muito boa. Não vou dizer que tem algum jogador que não esteja assim se comportando como um atleta. Não é isso. Mas Maceió é uma cidade muito atrativa, muita coisa. Se o jogador não tiver um horário certo para dormir, se cair um pouquinho fora da rotina de trabalho dele, às vezes não começa a desempenhar em campo aquilo que o time, que a comissão técnica espera, aquilo que se é trabalhado, sabe? Referente ao jogo de amanhã, eu acredito muito na força do CRB, no talento dos jogadores. Um time tão bom, depois que chegou o reforço, desandou, não dá para entender. Referente à reunião a portas fechadas, tem que fazer essa lavagem de roupa suja sim. Mas isso já era para estar acontecendo desde lá atrás. Reunião dentro do elenco tem que ter toda semana, independente que ganhe ou que perca. Quando ganharam do Goiás, era para ter essa reunião lá de portas fechadas. A gente ganhou, vamos manter esse foco. Não podemos perder esse foco de jeito nenhum. Eu acho que houve uma passividade dentro do CRB, certo? E o time desandou. Um pouco de relaxamento, comodismo, alguma coisa assim. Houve. Para desandar tanto desse jeito, o time do CRB é bom. Certo? E referente ao jogo de amanhã, é um jogo, volta a repetir, chave, ou a permanência do Eduardo Barroca, ou por outro lado a demissão. Se o CRB ganhar o jogo, o CRB volta a ganhar fôlego, sobrepasso para mais uma partida e assim por diante. Agora tem que trabalhar bastante. E referente ao Mikael, o Mikael é um bom jogador, ele não deixa de ser um bom jogador, ele é um bom jogador. Porém, ao meu modo de vista, eu não sou nutricionista, mas eu vejo ele um pouco acima do peso.
O futebol é muito competitivo, meu irmão. É muito competitivo. Aí, portanto, se a gente não se cuidar, até na questão de alimentação, aí não consegue desenvolver em campo aquilo que sabe. Aí, portanto, eu vejo que ele deveria, sim, se esforçar um pouquinho mais e ver se queima um pouquinho, para então poder desempenhar melhor em campo. Resumindo, tá pesado. É um pouco pesado, na Um verdade, um pouco pouco não, ele pesado de tá lado. muito. Ele tá que só eu, ele tá um caso sério. Eu vou trazer uma notícia aqui. Eu queria dar os créditos primeiro, né? A gente aqui dá os créditos, Luiz. Eu não tenho problema nenhum com isso aí. O Iveson Fernandes, dos maiores aí, né? Setorista do Clube de Regatas Brasil, né? A gente sempre puxa aqui do Thiago Luiz, do Iveson Fernandes, a turma faz um trabalho realmente excepcional, mas o Anderson Jesus tá de saída do CRB, Luiz. O zagueirão, Anderson Jesus de saída, me pegou de surpresa aqui, né? Anunciado pelo Galo em 23 de março, o defensor disputou apenas uma partida com a camisa regatiana e perdeu espaço após a recuperação do Fábio Alemão, né? Era uma peça muito importante aí, do nada perde espaço o Anderson Jesus. E para você comentar logo de uma vez, Luiz, também, a torcida Comando Vermelho, né? A Comando Alvirrubro foi no CT Ninho do Galo hoje e teve um papo aí com os jogadores, teve uma cobrança, né, ao elenco, o porquê desse futebol aí, como você falou aí, do nada caiu de produção. O que é que tá acontecendo, né? Os torcedores foram buscar lá algumas explicações, né? Já para o caso da diretoria, foi cobrança por reforços, que até então o CRB não trouxe ninguém, né? Eu queria que você comentasse sobre a visita da torcida organizada, lembrando que foi uma visita, né, pacífica, né? A gente não teve problema nenhum. E o Anderson Jesus, que está de saída do Clube de Regatas Brasil, Luiz. Quanto à visita da torcida organizada do CRB, o pessoal vai para cobrar, não é, Raí? Conversar com o elenco, ver o que está acontecendo. O torcedor gasta muito, o torcedor faz bandeira, o torcedor arruma papel, faz tudo para ir para o campo, desenha, pinta. O gasto é grande, como diz o ditado. E o time não dá o retorno, aí, portanto, a torcida quer saber, não é? A torcida quer saber, quer saber as questões de contratação, de reforço, que é que a diretoria tem para acalmar a torcida. E referente a reforços, Jair, eu volto a dizer, na altura do campeonato, reforços é complicado para arrumar. Arrumar reforços que venham para vestir a camisa de titular hoje no CRB é muito difícil, está todo mundo empregado, todo mundo trabalhando. Aqueles que não têm contrato, sinceramente, não adianta nem trazer. Já está dispensando alguns e para trazer outros vai só inchar o elenco, não adianta. Né? E referente ao Anderson Jesus, o CRB passa por essa reformulação, não é? Agora, no andar da carruagem, trocar o pneu com o carro em movimento é complicado, não é? Vai acontecendo isso, vai acontecendo e agora é esperar para ver, sinceramente. Boa sorte ao CRB. Sou muito fã. Desde o começo do nosso programa, há 4 meses atrás, eu sempre disse, eu torço muito pelo acesso do CRB. CRB merece, é um time grande, é um time de grande torcida. A massa regatiana, a massa fiel, é uma massa bacana, apoia o tempo todo. Agora chega uma hora também que tem que cobrar. E a torcida foi lá no CT conversar com os jogadores, né? Falta a diretoria em si em conversar com os torcedores. Quem tem que conversar, de momento, é a diretoria com os torcedores. Luiz, o próximo jogo do Clube de Regatas Brasil, amanhã, contra o Novo Horizontino, né, às 20h30, aqui no Estádio Rei Pelé. Lembrando que a arquibancada baixa ela vai estar fechada, ok? E a galera da curva e da GA vai pagar vintão, cara, né, meia vintão. Eu acredito que não vai dar esse público todo, porque o torcedor tá meio chateado, tá meio magoado, né, mas a galera do sócio, a galera da organizada vai lá e vai cobrar severamente para o clube, né? Ver se empurra aí o CRB rumo a mais uma vitória. O pessoal tá se preparando, Luiz, para o jogo da volta aí contra o Cruzeiro. Vai ser um baita de um jogão. Eu queria que você comentasse sobre o jogo de amanhã, CRB e Novo Horizontino, Luiz.
É uma pena, não é, Rui? Não é, Raí, ver o CRB na situação que está. O CRB começou muito bem e de repente ver o time desandar tanto assim, da torcida pagando R$ 20 amanhã e na verdade não tem nem essa procura por ingresso, né? A R$ 20, para você ter uma ideia, R$ 20 e não tem essa procura. Pelo fato do o time desandar desse jeito. E referente ao Cruzeiro, na verdade, é jogo pela Copa do Brasil, jogo muito difícil para o Cruzeiro, para o CRB. O Cruzeiro é um elenco muito forte, muito grande lá na Série A, tanto é que lidera o Campeonato Brasileiro. Mas vamos esquecer a Copa do Brasil. Esquece, volta para o Campeonato Brasileiro, que é o que o CRB tem que se preocupar nesse momento. Copa do Brasil, Raí, na verdade já era. Lembrando, galera, que o Novo Horizontino é o terceiro colocado, vem de 5 jogos aí, sem perder, né? Ganhando, empatando. Eu tava olhando os últimos resultados aqui, Luiz. A última derrota do Novo Horizontino foi dia 23/6, então faz mais de um mês, né? Que o Novo Horizontino não perde um jogo. Empatou com o Amazonas, empatou com o Botafogo, ganhou do América Mineiro, empatou com o Remo e ganhou do Goiás. Mas também o Goiás, né, vem caindo muito, né? O Vadival, o Goiás faz umas partidas desastrosas, que nem apanhou pro CRB aqui. O CRB dominou o jogo inteiro. No caso, amanhã, Luiz, tem pós-jogo, não é isso? Tá livre amanhã pra gente bater um papo aqui, pós-jogo do CRB? Tem sim, para a gente trazer como foi o jogo, a ansiedade da torcida, o que aconteceu, né? Tem o pós-jogo amanhã para a gente falar, sim, isso na expectativa grande para esse jogo. Mas volto a repetir mais uma vez, aí eu acredito na força do CRB, viu? Se jogar com a calmaria, com o talento, com que jogou contra o Goiás, o CRB tem grande possibilidade de reverter essa situação. Vamos esperar para ver. Será um bom jogo. Espero que o CRB, sinceramente, mostre para a torcida, para o seu torcedor, aquilo que a torcida tanto quer ver do CRB. Um grande jogo de amanhã. Vamos esperar para ver. Nem pensar em empate, pelo amor de Deus. O CRB tem que ganhar o jogo. Se jogasse com esse futebol todo que jogou contra o Goiás, Luiz, o campeonato inteiro era coisa para cinema, era para ser campeão brasileiro, viu? Era para brigar pelo título, verdade, isso que você está dizendo. Se jogasse com a calmaria, com o capricho, com a técnica que jogou contra o Goiás, o CRB é um time forte, um time bom. De repente, do nada, ele desandou, não deu para entender, não. Beleza, amanhã, Luiz, durante o dia, eu vou ver se a gente faz mais um bate-papo aqui com o Edivaldo do Chapéu, né, torcedor ilustre aí do Clube de Regatas Brasil, e o Chico, né, que sempre tá comentando. A gente manda até um abraço pro Chico aí, Luiz, em especial. E tem uma turma aí em Portugal também, mandou, né, deu um alô pra nós aí. Um abraço pro pessoal de Portugal e abraço pro meu amigo Chico. Tá aqui o convite amanhã. Vamos ver se a gente bate um papo espontâneo aí, né, sobre o Clube de Regatas Brasil. É isso aí, Raí. Um abraço para o Chico, para o Edivaldo, o cara do chapéu, né? Grandes torcedores, 2 torcedores regatianos fanáticos, viu? Eu gosto demais de ver os meninos nessa força, nesse carinho pelo time. Aí um abraço para o Chico, um abraço para o Edivaldo e para o povo de Portugal. E não só de Portugal, aqui como nosso Brasil inteiro, né? Pernambuco, Brasília, pessoas que nos assistem e entram em contato. Muito, muito obrigado. Certo? Um abraço aqui do Papo de Bola para todos vocês. E estamos aí na torcida pelo CRB. Galera, deixa um like, se inscreve no canal, beleza? Ajuda demais. A gente tá com uma metazinha aí de 1.000 inscritos, cara. E vai depender muito de você. Ajuda nós, beleza? Mais uma vez, amanhã a gente volta aí com um bate-papo espontâneo aí bacana com o Edivaldo e o Chico, tá bom? Um abraço, galera. Tamo junto. Valeu.